O Brasil não é para amadores. Com certeza você já ouviu essa frase e realmente empreender no nosso país não é uma tarefa simples. E muito relacionado às legislações, às leis, burocracias. E acabou de sair uma nova portaria que influencia diretamente na produção de ovos caipiras. E ela mudou completamente a classificação dos ovos, até do que vinha sendo discutido sobre a classificação, se é pequeno, médio, grande. Mudou tudo e, é claro, tem várias atualizações que eu quero chamar atenção no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores e vamos falar sobre essa nova atualização da legislação relacionada à agroindústria, né? A parte de beneficiamento do ovo, que é a portaria 1179, 5 de setembro de 2024. Ela estabelece, na verdade essa portaria atualiza tudo que tinha de lei relacionada ao entreposto, vamos dizer assim. Lembrando que agora a gente tem uma nova classificação, que é granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos. Não é agora, essa classificação já vem de um tempo, mas é só para a gente se familiarizar aqui, porque a portaria fala das duas, tanto da unidade de beneficiamento como da granja avícola. Eu, particularmente, vou trazer mais os aspectos da granja avícola, que é o que a gente trabalha, essa produção e passar no próprio entreposto, na própria agroindústria, essa produção e comercializar, né, o ovo in natura, sem fazer ovo líquido, ovo em pó. Aí entra numa unidade de beneficiamento, aí é outra questão. E só para a gente se organizar aqui, essa portaria vai falar do beneficiamento, né, da agroindústria, não da parte de produção lá que fica a cargo a Defesa Agropecuária do Estado. Essa nova portaria, ela aprova os requisitos de instalação, equipamento e os procedimentos de funcionamento de granja avícola. E uma coisa importante é que ela uniformiza a nomenclatura de ovos em natureza. Ou seja, o ovo in natura que a gente comercializa tem uma nova classificação a partir de agora e que mudou completamente como a gente vinha trabalhando, como a gente vinha definindo. E essa portaria não só trouxe essa nova classificação, mas outros pontos. Primeira coisa é que ela realmente chegou com o pé na porta, eu que mando. Ela revogou 3 principais leis aí que são, né, relacionadas à granja avícola. Agora ela é a maioral, passa a valer. E ela traz vários pontos que eu queria chamar a atenção aqui, além, é claro, dessa nova classificação, mais uns pontos até de atenção, para a gente pensar, porque muita coisa fica a cargo, né, da definição do fiscal, da interpretação dele. Então é importante, principalmente pensando na granja avícola, a gente achar um bom senso, mesmo dentro da legislação. Coisa que muita gente sempre me pergunta, qual é a distância que eu construo? Não tem na lei, e essa lei também deixa isso claro, uma definição numérica, né? 10 metros, 20 metros. O que a gente tem é que esse local de construção do entreposto, da casinha do ovo, ele deve ser localizado em ponto distante de fonte emissora de mau cheiro e de potencial contaminante. Então, se o fiscal entender que no local que você quer construir não tem ponto de contaminação, não vai gerar mau cheiro próximo ao entreposto, não tem nada que leve, né, esse mau cheiro para dentro, então tá tranquilo. E uma das coisas que me preocupou um pouquinho mais é com relação à pavimentação externa, né? O pátio, as áreas de circulação, geralmente a gente poderia colocar uma pedra brita, tudo em volta ali, pedra brita, porque diminui custo, né? Agora nessa nova portaria, eles colocam nessas áreas de circulação pavimentadas e de superfície compacta, com cobertura do solo de forma a não permitir a formação de poeira ou lama. Então, muito provavelmente, dependendo da interpretação do fiscal, vai ter que ser realmente, né, um contrapiso por tudo aí, tendo em vista que eles já estão estabelecendo essa área de circulação pavimentada e com superfície compacta. Precisamos ver aí a partir de agora se a gente não vai poder utilizar mais outros materiais, como por exemplo pedra brita. Uma outra coisa que chama atenção é que tem que ter um local específico de refeição. É claro que a gente fala em agricultura familiar, a maior parte da família trabalha e come, né, se alimenta na casa, que muitas vezes é próximo à residência. E aí temos que ver como é que também fica a interpretação disso. Mas de certa forma tem nessa nova lei um local para realização de refeições.
Então depende, é claro, se você tem mão de obra contratada, se você paga algum colaborador, tem que estar atento a essa questão de um local adequado para refeição. Só lembrando que eu estou chamando a atenção de alguns pontos que me gritaram aqui na leitura dessa nova portaria, que são diferentes, algumas atualizações com relação às legislações mais antigas. Claro que a maior parte da lei, a maior parte do que está escrito, que já estava escrito, se manteve. Então eu só vou pontuar algumas questões que me chamaram mais atenção, que foram atualizadas. E nesse sentido, outro ponto que sempre foi de discussão é com relação à altura do pé direito. Então foram atualizando, antes tinha uma obrigatoriedade de altura de pé direito, depois tinha uma obrigatoriedade dessa altura do pé direito só na recepção, tirou de alguns ambientes, e agora nessa nova legislação tira de vez uma indicação de altura, né? Tinha 2 metros, 3 metros, agora sai de fato uma indicação de altura mínima. Estabelece que o pé direito tem que ter altura suficiente para permitir a disposição adequada dos equipamentos e atender às condições higiênico-sanitárias específicas para a finalidade. E além do pé direito, uma outra discussão muito forte aí com relação à parte de entreposto é o forro, porque não era obrigatório e a maior parte das grandes granjas, dos grandes entrepostos, são galpões que não tem forro. E aí começou essa discussão que era obrigatório nas novas legislações forrar toda a instalação. E briga de novo se vai forrar, se não vai forrar. E agora a nova legislação, ela estabelece que é obrigatório forro nas instalações, mas tem um adendo, fica dispensado a obrigação de colocar forro no entreposto nos casos em que a cobertura for construída de material impermeável, resistente, de fácil limpeza e desinfecção e proporcionar vedação à entrada de pragas. Então esse é um novo conceito. Se você tem um ambiente ali que é de fácil limpeza, impermeável, que não deixa entrar pragas, que não deixa entrar insetos, nada desse tipo para dentro das instalações, não precisa de forro. Você está isento aí da construção de forro nas instalações, mas desde que atenda rigorosamente esses requisitos. Uma outra coisa que chamou muita atenção aqui para mim é com relação à lavagem dos ovos. Essa sempre foi uma discussão e na legislação não tinha isso estabelecido, né, de forma mais criteriosa. E agora parece que também é um ponto de inflexão aqui, é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque muitas vezes dentro da legislação o que cabe é a interpretação do fiscal. E eu me preocupo um pouco, né, como que vai ser a interpretação de acordo com algumas palavrinhas-chave que se encontram na lei. Isso é muito importante. Olha só o que a portaria nova diz sobre a lavagem dos ovos. É a etapa destinada à higienização, sendo obrigatória para os ovos sujos não trincados, destinados à comercialização in natureza. Ou seja, a nova portaria estabelece a obrigatoriedade da lavagem de todos os ovos que são comercializados, né, in natura para o consumidor final. Isso é um impacto gigantesco para pequena escala. Pode trazer uma interpretação aqui, né, a obrigatoriedade de lavar ovo sujo. Então a nossa discussão é que o ovo vem limpo, então não se obriga a lavagem do ovo, porque ele já vem limpo, né, da produção ali, eu tenho todo o cuidado, faço uma limpeza manual. Mas de qualquer forma, eu ainda preciso rever como é que estava isso na legislação anterior, mas a palavra obrigatoriedade, né, a obrigação de lavar o ovo, me preocupa um pouquinho nessa interpretação. Lembrando que a gente tem uma legislação específica para pequeno porte, para agroindústria de pequeno porte. Muitas vezes a gente se vale do que está naquela legislação. Se você quiser um vídeo mais específico sobre isso, deixa nos comentários aqui para mim, né, para eu fazer esse conteúdo específico sobre a legislação da agroindústria de pequeno porte. Quem pode se enquadrar e quais são as flexibilizações aí com relação a essa portaria. Mas aqui eu tenho que trazer essa atualização que muitas vezes também ela acaba caindo no colo do avicultor de pequena escala na agricultura familiar, e essa é a legislação que entra em vigor agora para quem trabalha com granja avícola, para as unidades de beneficiamento de ovos também.
Uma coisa importante é que traz o termo caipira, ele traz a definição, não a definição, mas ele traz um indicativo, aliás, só um momento da legislação, né, estabelece a questão do caipira, é um parágrafo único que fala exatamente que quando eu tiver uma produção caipira, por conta da coloração de casca diversificada, pode ser ou a raça diferente ou de fato um ovo caipira que eu tenho coloração diversificada. Eu posso embalar esse ovo de cor diferente na mesma embalagem. E eu não preciso indicar a cor no rótulo, porque é obrigatório indicar lá ovo tipo grande vermelho, né? Eu tenho que colocar a cor do ovo no rótulo, ovo branco. Quando é diversificada a coloração de casca na embalagem, eu não preciso colocar a cor indicando ali no rótulo. Eu não coloco cor. Eu tenho que seguir dois critérios aqui que são estabelecidos nessa nova lei. O primeiro deles é que tem que ser colocado a explicação ao consumidor sobre a raça. Ou seja, de alguma forma você vai ter que explicar no rótulo do seu produto alguma relação com essa questão da raça que bota ovos coloridos, indicar qual foi a raça provavelmente que você utilizou no seu sistema de criação. E o segundo ponto é que os ovos pertençam à mesma categoria e classificação por peso. Isso é fundamental. A classificação por peso, que é o que mudou nessa nova legislação, que a gente vai falar inclusive agora, ela tem que ser respeitada. E respeitada de acordo com os novos critérios. Qual é o novo critério de classificação dos ovos? Agora a gente tem 4 categorias, 4 classificações na verdade. Categoria, para não confundir, a gente tem duas. A categoria A e a categoria B. Categoria A é que a gente trabalha o ovo limpo, né, para o consumidor, sem nenhum problema de trinquinha, tudo certinho. Categoria B já é um ovo que não entra para o consumidor final direto, que tem que passar por um processamento, um ovo trincado, enfim. Então a categoria é sempre A, basicamente, que a gente trabalha. E a classificação que mudou. A classificação agora, ela tem 4 critérios, né? O ovo ele pode ser jumbo, extra, grande ou médio. Saiu o ovo pequeno. E aqui eu comecei esse vídeo falando, brincando que o Brasil não é para amadores, porque teve uma discussão de qual classificação ia ficar. Tinham 3 classificações em votação. Teve, né, audiência pública com um monte de gente, aí a indústria brigou com a parte de comércio, um falou que ia sair prejudicado, o consumidor ia se prejudicar, o produtor ia se prejudicar, todo mundo ia se prejudicar. Então não chegou-se num consenso e o mais maluco que isso é que foi publicada uma nova portaria de cima para baixo, nem foi mais feita nenhuma consulta e diferente de tudo que estava sendo discutido. Diferente porque antes tinha ovo pequeno e tirava o ovo médio da jogada. Agora inverteram, né? Tiraram o ovo pequeno e deixaram o ovo médio. De qualquer forma, tem até março de 2025 para o avicultor se adequar, precisa se adequar com relação ao peso desse ovo. Então o ovo médio ele tem que ter lá, né, no mínimo 38 gramas e no máximo 47,99 gramas. O ovo grande ele tem que ter no mínimo 48 gramas e no máximo 57,99 gramas para ser considerado grande, né? Classificado como grande. Depois eu tenho o ovo extra, que tem um mínimo de 58 gramas e máximo de 67,99 e o ovo jumbo, que é no mínimo 68 gramas. Então eu tenho essas 4 classificações, jumbo, extra, grande e médio. Acabou, né, o ovo pequeno e acabou outras classificações que já existiram aí do ovo. Agora se padronizou, se uniformizou nesse formato e o avicultor tem que se adequar até março de 2025. Beleza? Queria trazer um pouquinho dessa atualização e, é claro, acessa no link essa portaria e faça você mesmo uma leitura mais rigorosa, mais criteriosa, porque tem várias coisas importantes para quem quer ter um negócio na produção de ovos caipiras. E é claro, se esse é o seu caso, continua com a Escola de Avicultores. Toda segunda e quinta, 7 horas da noite, tem vídeo novo na Jornada do Conhecimento para te levar para outro patamar. Até o próximo, um grande abraço!